Eles rasgaram, né, as vestes de Jesus, mas a túnica de Jesus estava por baixo. E aí o soldado falou assim: não, não, peraí, não vamos rasgar a túnica, não. Vamos ficar com a túnica. Vamos decidir, não vamos fazer um sorteio. Nós vamos decidir quem vai ficar com a túnica dele, né? É interessante que Jesus um dia, falando sobre reconciliação, sobre relacionamento, ele diz assim: se alguém um dia te tomar a capa, entrega a túnica também. A túnica era uma coisa, era uma veste que normalmente, né, estava ligada ao corpo do povo, e então era sempre a segunda opção de roupa, né? Ou melhor, se alguém roubava alguma peça, ainda tinha a túnica, né? E agora os soldados, por algum motivo, eles estão interessados em alguém ficar com a túnica. Mas curioso, Jesus era um malfeitor, não valia nada, estava sendo morto como um ladrão. A roupa dele já tinha sido rasgada. Qual o interesse na túnica, né? Então, essa túnica, né, ela não tinha costura, era inteira, né? Então, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. E foi o que os soldados fizeram. Uma coisa que eu tenho dito sempre é que você precisa descobrir qual é a palavra que Deus tem para você. Porque ainda que as coisas mais absurdas estejam acontecendo, se você precisa saber o que não vai acontecer por causa da palavra. Porque a Bíblia diz que Deus zela para cumprir sua palavra. Então, se existe uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu chamado, seu ministério, saiba, mais interessado do que você nessa palavra é quem a deu. Eles rasgaram tudo e de repente, uma coisa sem explicação, a túnica não vai ficar. É claro, não é porque eles queriam a túnica, não é porque estava na moda vestir túnica. E ainda que eles pensassem que as intenções eram essa ou aquela outra, não tinha nada a ver com eles. Saiba que talvez muitas coisas na sua vida não tenham a ver com você, tem a ver com a palavra que Deus deu. Por isso você precisa descobrir qual a palavra está sobre a minha história, né? Jesus está crucificado, ele está prestes a morrer, ele está vivendo o cenário mais caótico possível e ele acha um tempinho para ordenar famílias. Uma palavrinha que ele deu, ele direciona uma família. Por isso eu quero te falar, existe uma palavra que pode mudar tudo. Uma palavra. Você precisa descobrir a palavra. Eu vou continuar um pouco mais. 28 vai dizer assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Curioso, né? Mais tarde, sabendo que estava tudo no lugar, tudo concluído, para quê? Para eu sofrer? Para quê? Para essa coisa terrível que está acontecendo comigo? Para quê? Por essa circunstância terrível que eu fui envolvido? Não. Sabendo que estava tudo concluído para que se cumprisse a palavra. Por que você precisa saber? Por que você precisa ter conhecimento e ter fresco na sua mente e coração qual é a palavra de Deus para a tua história? Porque muitas coisas que você pode chamar hoje, ou julgar, ou considerar problemas, pode ser ajustes
encaixes para que se cumpra a palavra. Então nós vamos chamando de problemas o que Deus chama de processo. Nós vamos chamando de dificuldade o que Deus chama de peneira, de encaixe. Então Jesus mais tarde, sabendo que é como se ele estivesse ali na cruz e tal, ele falou assim: uau, tudo está no perfeito lugar para eu morrer. Não se tratava dele morrer, se tratava de se cumprir a palavra. A nossa vida nos gira em torno de viver e morrer. Esse eu acho que é a maneira pobre de existir. Viver e morrer. Não. Viver e morrer está inserido em algo maior. E o que é? A palavra. Se na nossa história, se na palavra de Deus a respeito de nós envolve o quê? Saiba que isso vai nos empurrar para a palavra. Então nós estamos falando de algo maior, de algo mais profundo. Então, mais tarde, quando ele olhou e falou assim, tá tudo no lugar. Aí agora ele fala assim, tenho sede. Peraí. Qual a necessidade de falar mais tarde, sabendo que estava tudo no devido lugar, ele teve sede? Bom, eu não quero afirmar que foi esse o motivo, mas eu quero impartir com vocês o meu coração e a minha interpretação. A sede é uma necessidade da nossa matéria. E sabe que hora que Jesus deu espaço para a necessidade da matéria, da carne? Depois que estava tudo pronto para cumprir a palavra. Uau! Ele veio suportando todo o processo e só quando chegou à conclusão que estava tudo encaixado, todas as peças no seu devido lugar para se cumprir a palavra, é que ele fala, agora eu vou dar espaço para as minhas necessidades humanas. Talvez ele tenha aprendido com sua mãe biológica, com seu pai por adoção, José. Que a Bíblia diz que José e Maria não tiveram relações até que ele nascesse. Em outras palavras, José e Maria não gerou pela matéria, pela carne, pelo prazer, enquanto não geraram pelo Espírito. Mas vamos lá? E aí, estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Oi? Calma. Vocês estão bem? Estão prontos? Então, Jesus falou assim, agora eu vou dar vazão aos meus desejos físicos, biológico, humano, carnal. Eu tô com sede. Aí alguém foi lá, pegou vamos pegar com uma vara, né? Molhou a esponja, colocou no vinagre e levou na boca dele. E quando ele provou, ele falou assim, tá consumado. Acabou. Já era, não tem mais o que fazer. Por quê? Não tenho mais como viver nem os meus desejos. Acabou. É como assim, pai, fechou, entendi. Porque, sabe quando eu sei, pai, que está consumado? Quando até os meus desejos
legítimos, mas humanos, nem isso o Senhor deixa mais se cumprir na minha vida. É claro que eu estou compartilhando com vocês interpretação baseada na revelação, né? Não doutrina, né? Então, está consumado. Com isso, ele curvou a cabeça, entregou o Espírito. Você nunca vai conseguir cumprir o propósito do Espírito sem antes vencer sua carne. Era dia da preparação e o dia seguinte era sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não quebraram-lhe as pernas. Uou! Eu não sei se vocês perceberam, mas esse capítulo ele está todo voltado para uma coisa: a palavra. Jesus estava crucificado ao meio. De um lado estava um malfeitor, do outro. Então eles quebraram as pernas de um para morrer logo, para não ficar lá muito tempo, enfim, até porque estava tendo festa. Então o óbvio, se eu quebrei a perna do da direita ou da esquerda primeiro, o óbvio, o próximo de qualquer lado, era o do meio. Mas por alguma razão eles quebraram de um, foram quebrar o do outro. E quando vieram quebrar as pernas do corpo de Jesus, Jesus já estava morto. Então, em vez disso, os soldados... Jesus... Aí, vamos lá. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. A verdade é que existia uma palavra que nenhum dos seus ossos lhe seriam quebrados. Eles não quebraram as pernas de Jesus porque Jesus morreu. Eles não quebraram as pernas de Jesus por causa da palavra. Veja a importância de você descobrir a palavra que Deus tem para a tua história. E tem. Eu sei que tem. E aquele que viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. E eles não furaram o corpo de Jesus, não feriram o lado de Jesus, porque Jesus já estava morto, para conferir se ele realmente estava morto. Eles furaram porque a mesma palavra que dizia que não quebrava os ossos, dizia que ia perfurar. Então tudo está em torno de quê? Da palavra. É sobre a palavra. Agora, é importante entender que se você tem uma palavra que protege de quebrar os ossos, não necessariamente você não precisa ter uma palavra que te inclua em ser perfurado. Porque o mesmo Deus que te dá uma palavra que os seus ossos não serão quebrados, é o mesmo Deus que às vezes pode colocar na sua história uma palavra que você vai ser perfurado. Deus pode te dar uma palavra de proteção, mas também pode te dar uma palavra de vulnerabilidade. E do mesmo jeito que você honra a palavra de proteção, honre a palavra de vulnerabilidade. Isso faz parte do processo de Deus por nossas histórias. Faz parte.
O mesmo Deus que te deu uma palavra, que estabeleceu uma palavra sobre a sua história de prosperidade, Ele pode também estabelecer uma palavra de vulnerabilidade. E talvez você está nos vendo agora, ou você está aqui sentado e tem uma palavra, você está debaixo da nuvem da palavra de vulnerabilidade. Não se preocupe, deve ter uma palavra de proteção também. Logo, logo ela vai se cumprir. Ou talvez você está debaixo da palavra de proteção. Não se preocupe, talvez você vai ter que enfrentar a vulnerabilidade, faz parte. Amém? Jesus é maravilhoso. E aí eu queria concluir falando sobre o versículo 38. Diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era-o secretamente, porque tinha medo dos judeus. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas era discípulo secretamente, porque tinha medo dos judeus. Já vou antecipar, José de Arimateia vai fazer algo incrível. Só que ele só faz pelo corpo morto. Porque o medo o tirou dele viver algo incrível pelo corpo, com o corpo vivo. E olha que eu sou um dos caras que eu sou fã de José de Arimateia. Eu tenho ele como uma referência incrível, eu gosto muito dele, mas a Bíblia é o único livro que o autor permite honrar e expor. Então esse cara é incrível, que faz algo incrível, ele, por medo dos judeus, ele não está na história do Cristo em vida. Ele entra depois, tipo assim, cara, tá todo mundo comovido, sei lá, esse corpo pode virar uma confusão. Aí, deixa eu me expor agora. Agora ele se expõe. Não espera as coisas ficarem tão difíceis para você assumir seu lugar e sua identidade de cristão. Vai valer também, vai ser útil. Mas será que não seria melhor? Não seria mais saboroso se fosse antes também? Né? Jesus é muito bom. Ele levou embora o corpo e ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho e com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. No jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. E aí eu quero terminar esse capítulo, que está muito voltado para a palavra, saindo um pouco, falando de mais uma vez o jardim. O jardim no início da história e o jardim na divisão da história. Porque aqui não é o fim da história.